Estamos dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Palavra Viva e hoje nós estaremos encerrando o nosso curso O Ser Humano e o Seu Destino. Isso significa que tem novidades no ar, não é? Então, nós vamos estar introduzindo no próximo vídeo o curso A Chave para o Livro de Gênesis. Vai ser um estudo onde nós vamos ver como a ligação que há entre o livro de Gênesis e as revelações do Novo Testamento. Vai ser um estudo muito legal, eu creio que você vai gostar e eu quero já contar com você para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e também curtir, né, se você gostar, porque vai ser uma série muito legal e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e vai ser bênção para todas as pessoas com quem você compartilhar, ok? Hoje nós vamos estar falando então sobre, encerrando a lição número 8, o que acontece com o descrente quando ele morre. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, há muita curiosidade a respeito disso. Vamos ver o que a Bíblia nos informa a esse respeito. Na morte, o corpo vai para o pó, a alma e o espírito vão para o Sheol, ou Hades. Enquanto o corpo se desfaz no sepulcro, a alma e o espírito estão no Sheol. A Bíblia revela para nós que há muito sofrimento no Sheol, para quem morrer sem a salvação. Salomão ele escreveu em Cantares, capítulo 8, versículo 6, o amor é forte como a morte, e duro como o Sheol o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. No relato do rico e Lázaro, Lázaro foi consolado, e o rico foi atormentado no Sheol. Observe bem a repetição da palavra tormento em relação ao rico, em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31. O rico foi sepultado e no Hades ergueu os seus olhos, estando em tormentos. Versículo 23. Ele disse a Abraão, estou atormentado nessa chama. Versículo 24. Abraão lhe respondeu, Lázaro é consolado e tu atormentado. Versículo 25. Quando o rico viu que não haveria misericórdia para ele, nem sequer uma gota de água para aliviar aqueles terríveis sofrimentos, ele lembrou-se dos seus 5 irmãos que ainda viviam e pediu que fossem avisados a fim de que não viesse para este lugar de tormento. Versículo 28. Então nós concluímos o quê? Que no Hades os mortos estão em plena consciência. Eles estão sofrendo terrivelmente e eles têm consciência da sua condição e do lugar aonde estão. Qual é o destino depois da morte dos salvos? Então nós entendemos que os não salvos, os descrentes, eles vão para o Sheol, ou para o Hades, né? Para um lugar de sofrimento. Os salvos do Velho Testamento e até a ascensão de Cristo foram para o Sheol, o Hades, mas para um lugar que se chama Seio de Abraão, Lucas 16, 22, que também é chamado de paraíso. O Senhor Jesus disse ao salteador, morrendo na cruz ao lado de Cristo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quando Jesus Cristo morreu, o seu corpo foi colocado na sepultura, mas o espírito e a alma desceram ao paraíso, que é o Hades. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. Isto é, o seu corpo foi ressuscitado e unido com o seu espírito e a sua alma. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, citou a profecia do Salmo 16, 10, que se refere a Cristo, porque não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 47. A ressurreição dá ao crente em Cristo esperança e certeza. Em Efésios 4:8 lemos:
quando Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele subiu do Hades para o céu, onde está glorificado e exaltado. Desde este grande acontecimento, o Novo Testamento ensina que o crente em Cristo não vai ao Hades, mas sim para a presença de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele também escreveu: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. A alma e o espírito do crente, quando este morre, vão estar com Cristo no céu, gozando a felicidade e esperando a ressurreição do corpo na vinda do Senhor Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa tremenda, que palavra extraordinária. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Nós queremos encerrar esse curso falando sobre a Geena, ou Lago de Fogo. Os textos básicos são Marcos 9, 42 a 48 e Apocalipse 20, de 11 a 15. Ok? Então, são textos que você vai ler na sua Bíblia para ter uma visão daquilo que nós vamos tratar aqui. A palavra Geena, ela é usada 12 vezes no Novo Testamento. E os tradutores têm mostrado uma consistência elogiável em sempre traduzir esta palavra por inferno, tanto na versão corrigida como na atualizada. A primeira ocorrência é em Mateus 5, 22, onde o Senhor avisa do perigo do inferno de fogo. Nos versículos 29 e 30 do mesmo capítulo, o Senhor falou especialmente do corpo, mostrando que este pode ir a Geena, o inferno de fogo. Quando chegamos no capítulo 10, aprendemos algo mais. A alma também pode ir a Geena. Aí o versículo 28. Observe bem essa distinção entre Geena e Hades. São lugares distintos. O Hades recebe a alma, mas não recebe o corpo. A Geena recebe tanto o corpo como a alma. A Geena é mencionada 3 vezes no Evangelho segundo Marcos. E essas referências mostram algo sobre as condições na Geena. Já notamos que é um lugar de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Agora aprendemos que este fogo nunca se apaga, é inextinguível. Marcos 9, 43. Além disso, aprendemos que o verme daqueles que vão para a Geena não morre. Dura eternamente, assim como o fogo queima eternamente. Marcos 9, 48. Esse trecho de Marcos, isto é, 9, 42 a 50, mostra que há 2 condições para o ser humano na eternidade. A vida e a Geena. Veja os versículos 43 e 45. Quando chegamos ao versículo 47, porém, a palavra vida é substituída pela expressão o reino de Deus, indicando que a vida e o reino, neste contexto, são sinônimos. Portanto, na eternidade, cada ser humano estará ou no reino de Deus ou no inferno de fogo. Está dando para entender? Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, na eternidade, há 2 situações: reino de Deus e inferno de fogo. A pessoa vai estar ou num ou no outro. Lucas também usa esta palavra dizendo que devemos temer a Deus, pois Ele, e somente Ele, tem poder para lançar na Geena. Só Deus pode lançar alguém na Geena.
Os homens podem matar o corpo, mas não podem lançá-lo na hiena. Isso prova que o inferno não é a sepultura. Já vimos isso antes. Pois os homens podem lançar um cadáver na sepultura, mas somente Deus pode lançar no inferno. Aí você pode verificar isso em Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. O livro de Apocalipse tem fala várias vezes, de um lago de fogo e enxofre. Uma expressão muito comum no livro de Apocalipse. A besta e o falso profeta serão lançados neste lago de fogo, conforme Apocalipse 19, 20. Satanás também será lançado no mesmo lugar, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Mas observe bem o tempo quando essas coisas vão de acontecer. Nós vamos prestar atenção no tempo. Satanás será lançado no lago de fogo aproximadamente 1000 anos depois da besta e do falso profeta. E o texto sagrado diz que serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Isso é impressionante. 1000 anos depois de serem lançados no lago de fogo, a besta e o falso profeta ainda se encontrarão naqueles tormentos. 1000 anos depois que eles forem lançados no lago de fogo. Veja o tempo presente do verbo. Onde estão a besta e o falso profeta. E depois, o plural. Eles serão atormentados. Mas não podemos parar nesse ponto. Precisamos ler mais um pouco até chegar ao capítulo 21, versículo 8. Aqui descobrimos que seres humanos, muitos seres humanos, irão para o mesmo lago de fogo. Não há dúvida, porém, que o lugar chamado Geena é o mesmo lago de fogo. Basta comparar as referências a Geena com os versículos que falam do lago de fogo, e ficará claro que são dois nomes para o mesmo lugar. Consideremos agora algumas expressões do Novo Testamento que são usadas para descrever este lugar. É chamado de inferno de fogo, em Mateus 5, 22, e também de fornalha de fogo, em Mateus 13, 42 a 50. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 18, 8, é chamado de fogo eterno. E a mesma descrição é repetida no capítulo 25, versículo 41, quando o Senhor diz que este fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, amado, preste atenção. O inferno não foi preparado para seres humanos. O ser humano decide se ele vai ou não para o inferno. Satanás não, porque o inferno foi preparado para ele. Ele e seus demônios já estão condenados ao inferno. Mas você, meu querido irmão, minha querida irmã, você não está, não é o seu destino eterno se você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Com esta decisão, você muda completamente o seu destino eterno. O inferno não foi feito para você. O pecado te condenou ao inferno. A velha natureza te condenou ao inferno. Mas você pode, por uma única decisão, nesse momento, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e receber a libertação completa desse terrível destino, e você então poderá não mais ir para o inferno, mas mudar o rumo da sua vida eterna para estar eternamente com Jesus. Coisa tremenda, algo espetacular. Marcos acrescenta que é fogo que nunca se apaga, em Marcos 9, 43, 44, 46 e 48. E Judas nos diz que o povo de Sodoma e Gomorra está sofrendo mesmo agora a pena do fogo eterno. Judas, versículo 7. Aprendemos no livro de Apocalipse que aqueles que adoram a besta beberão do vinho da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre. Apocalipse 14, 10. Essas escrituras são tão claras que não precisam de explicação, meus irmãos. Apesar das tentativas do inimigo, das almas, do nosso inimigo, de torcer ou negar esta palavra, a sua mensagem permanece para que todos a leiam. Existe na eternidade um inferno de tormentos, onde o fogo nunca se apaga e o tormento nunca cessa.
Então, amados, até aqui já notamos que o Hades, o Seol, é a esfera dos mortos, em contraste com a esfera dos viventes. Notamos também que este não é o destino final do homem. A Geena, porém, é eterna, como as escrituras acima citadas o provam. A relação entre Hades e Geena torna-se clara quando lemos Apocalipse 20, 13 e 14. No caso do incrédulo, quem morre agora, se a pessoa morrer hoje, ela vai para o Hades, que é a esfera dos mortos. O seu corpo vai para o pó, enquanto que a sua alma e o seu espírito estão no Hades. Na ressurreição, eles deixarão o Hades para ocupar novamente o seu corpo. Isso acontecerá depois do milênio. E eles comparecerão perante o grande trono branco, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 20. Após este julgamento, eles serão lançados no lago de fogo, isto é, na Geena. E finalmente vamos falar do Tártaro. Há mais uma palavra grega que aparece no Novo Testamento e que tem sido traduzida por inferno. Eu estou me referindo aqui à palavra Tártaro, que Pedro usou na segunda declaração. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou seja, no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É a única vez que esta palavra aparece no Novo Testamento. E o contexto revela que é o lugar onde os anjos que pecaram estão reservados para o juízo. Satanás e seus anjos serão atormentados eternamente no lago de fogo, como já notamos, mas o Tártaro parece ser um lugar temporário, onde certos anjos caídos estão reservados para o juízo. Chegando este dia de juízo, esses anjos serão lançados no lago de fogo, isto é, na Geena, onde sofrerão eternamente. Amados, então com isso chegamos ao final deste curso. Espero que você tenha gostado. Neste curso, nós pensamos no ser humano e no seu destino. Existem somente dois destinos. Podemos escolher qual será o nosso. O destino do incrédulo, o homem sem Cristo, aquele que não aceitou a salvação pela morte do Senhor Jesus na cruz, é sofrer eternamente na Geena, que é o lago de fogo. Mas há um outro destino, que é para aquele que se arrependeu do seu pecado e que, pela aceitação de Cristo como Salvador, tem a certeza da salvação e de gozar a glória e a felicidade com Cristo para sempre. Querido, eu desejo, sinceramente, que você esteja enquadrado nessa segunda condição. Que ao ouvir essa série de estudos, ter um entendimento de como que o ser humano foi criado, qual é o plano e o projeto extraordinário de Deus para nós, que está previsto para ter continuidade na eternidade, que você entendendo isso e sabendo que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, naquela cruz sangrenta, ele morreu, 3 dias ele passou lá no Tártaro, enfrentando aqueles demônios e declarando a sua ressurreição aos espíritos aprisionados ali, e ao 3º dia ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. E com certeza, alguns dias depois da sua ressurreição, ele subiu aos céus, mas da mesma maneira que ele subiu aos céus, ele há de voltar para nos levar com ele, para vivermos no céu, no reino de Deus, por toda a eternidade. E o que você precisa fazer para receber essa nova condição? Simplesmente aonde você estiver agora. Curve a sua cabeça. Dobre o seu joelho. Reconheça diante de Jesus, através de uma simples oração, que você é pecador e você não consegue se salvar. Mas arrependa-se. Diga a Jesus que você está arrependido dos seus pecados e que você agora se entrega totalmente a Ele, para que Ele seja o seu único Senhor e o seu único Salvador. E pode ter a certeza
que Jesus vai entrar na sua vida através do Espírito Santo e vai promover, vai fazer com que aconteça dentro de você um novo nascimento. A sua velha natureza morrerá, mas o seu espírito ressuscitará para viver por toda a eternidade. Que Deus abençoe e que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, sabendo que seu destino não é o inferno, o seu destino é a glória de Deus, uma eternidade inteira de poder e amor com o Senhor Jesus Cristo, com o seu Pai amado, o nosso Criador, com o Espírito Santo, com todos os anjos e com todos os demais irmãos que um dia fizeram a mesma decisão que você pode estar fazendo agora. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa maravilhosa que está ouvindo essa mensagem e que não teve ainda a sua experiência com Cristo, possa receber Jesus nesta hora como seu único Senhor e Salvador. Eu abençoo. Nós procuramos explicar da melhor maneira possível, Pai, não somente a realidade deste mundo espiritual que muitas vezes nós desconhecemos, mas acima de tudo isso quisemos mostrar a todos que há uma obra que já foi feita e que nos garante uma vida eterna com o Senhor, no céu, no reino que o Senhor preparou para nós. Senhor, livra-nos do medo da morte e dá-nos a esperança da vida eterna. Eu quero abençoar todos aqueles que estão ouvindo, assistindo esta mensagem, e que muitos, ao se deparar com a conclusão desta mensagem, aceitem este convite que estou fazendo e dobrem o seu joelho, orem ao Senhor, arrependam-se profundamente dos seus pecados e aceitem o presente da vida eterna em Cristo Jesus. Assim eu oro e peço que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Assim terminamos o curso O Ser Humano e o Seu Destino. Aqui está o curso. Você pode adquirir essa apostila conosco, se você desejar passar esse curso para frente ou reestudá-lo, né? Analisar tudo aquilo que foi ensinado aqui. E aguarde-nos no próximo vídeo com a abertura do curso A Chave para o Livro de Gênesis. Amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça de curtir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Em algum lugar, há alguém que precisa ouvir essa mensagem e ter a experiência do novo nascimento. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula na Escola Bíblica Palavra Viva.